bom dia. Este é um vídeo tutorial sobre a modularização presente no Java 9. Nesse vídeo nós mostraremos o que é a modularização, por que ela é importante e no final será mostrado um exemplo de funcionamento, praticamente um Hello World. Bom, vamos lá. O que é em si a modularização? Ela é a possibilidade de separar as camadas de aplicação, separar os módulos utilizados em um projeto para que eles trabalhem isoladamente uns dos outros. E também agora que eles possam ser carregados isoladamente. Ou seja, sair dessa arquitetura monolítica onde tudo está condensado, o modelo todo está condensado, você tem que carregar tudo, para uma arquitetura onde você pode escolher quais módulos você carrega. Você pode escolher o que vai ser usado em determinado projeto. Então, quais seriam as diferenças dessas arquiteturas? Principalmente a monolítica, ela é mais fácil de usar. Quando você carrega tudo, você já tem tudo em mãos. Na modularizada, esse uso aumenta, porque você tem que declarar o que está usando e encapsular melhor o que está sendo feito. Essa comunicação entre os módulos tem uma dificuldade maior. Porém, na monolítica, é difícil de você reusar o seu código em outros projetos. O que você faz fica feito num projeto único. Há muita dependência de código. Já a modularizada, quando você trabalha com módulos, você permite que tais módulos sejam usados em outros projetos, simplesmente transportando os módulos para lá, fazendo as chamadas deles. Cada módulo tem uma responsabilidade única, eles são independentes. Então, qual seria essa importância de utilizar a modularização? Bom, como ela permite que os produtos sejam separados, a modularização facilita os testes, facilita a integração com outros módulos, com outros projetos, a conexão com outros produtos. Então, ela permite que você faça um trabalho, um módulo, e comunique com outros muito mais facilmente, reutilização. O que seria, então, a modularização através do Java 9? Java 9, ela permite a modularização interna, nativa. Antigamente, existiam frameworks, tinha o OSGI, mas com o lançamento do Java 9 em setembro de 2017, e com a modularização de codinome Jigsaw, a diferença é que agora é possível modularizar o próprio JRE. Você vai escolher os pedaços que você vai precisar. Isso vai diminuir o tempo de inicialização e de execução da aplicação. Você não vai precisar carregar a JRE inteira, você pode especificar o que precisa. Então, essas características principais seriam a modularização do JRE, ela permite um carregamento mais otimizado para dispositivos IoT, embarcados, tudo isso através de uma encapsulação forte. Você vai definir o que deve e o que não deve ser público para os módulos poderem se comunicar. E além disso, só como características do próprio Java 9 que foi lançado, ele trouxe a modularização, mas trouxe também o REPL, que seria o Read Eval Print Loop, que ele vai analisar os statements e as expressões declarativas. Além disso, ele trouxe um melhor tratamento de paralelismo de dados nas arquiteturas multicore, através da API das strings, e trouxe também uma segurança maior na comunicação cliente-servidor, através do Datagram Transport Layer Security, e muitas outras características. Bom, então vamos lá, mão na massa, fazer um pequeno exemplo aqui, tutorial de como criar um projeto, fazer as declarações, módulos e ver funcionando essa modularização presente no Java 9. Bom, vamos iniciar o exemplo. O exemplo precisa de uma IDE que trabalhe já com o Java 9. No caso, a gente vai usar a versão de desenvolvimento do NetBeans e também o JDK 10. Os links podem ser encontrados na descrição do vídeo. Então vamos abrir a IDE.
E agora criando um novo projeto. Notem que agora existe uma opção chamada Java Modular Project. É essa que a gente vai usar. Então vai ser a nossa Java Modular Application. A diferença base quando você está criando uma aplicação Java é que agora você tem que escolher que vai criar um módulo. Os módulos são responsáveis por encapsular todo o código, os dados e as relações com os outros módulos. Primeiro, então, vamos criar um módulo chamado Hello World. Veja que interessante. Aqui ele já cria uma classe em um pacote default que é o módulo info. Essa classe é responsável por determinar quais são as dependências que ele precisa, se ele vai importar algum módulo e se ele vai poder se comunicar com outro módulo. Então isso aqui a gente vai fazer já já. Vamos também criar um outro módulo chamado de teste, que é onde a gente vai fazer a comunicação entre esses dois módulos. Também é criada no pacote default a classe módulo info, sempre é criada essa classe. E agora a gente vai criar um pacote onde a gente vai criar os métodos e os códigos de cada módulo. Então a gente tem um pacote br.nesp.rc, isso aí depende do seu pacote. E a gente vai criar aqui como tutorial. Dentro desse pacote é onde a gente vai criar a nossa classe principal, agora é uma classe Java. Vai ser o nosso Hello World App. E aqui a gente vai escrever o código da nossa aplicação. Então, dentro da nossa classe, a gente vai criar um método estático para falar hello, com uma chamada para printar na tela uma mensagem. Agora, na nossa classe teste, nós vamos também criar um pacote. No nosso módulo teste, nós vamos criar um pacote. Dentro dele, uma classe para teste. Dentro dessa classe, a gente poderia escrever o nosso código referente ao teste. Vamos escrever aqui um main. E é onde você poderia escrever o código. Agora, é interessante a gente criar no módulo info se o módulo pode ser exportado para outro e se ele requer alguma coisa, algum outro módulo. Então, no nosso Hello World, a gente vai falar que ele pode ser exportado. Ou seja, a gente vai exportar o pacote que a gente criou. No módulo info do teste, a gente vai falar que a gente requer um outro módulo. Então, desta forma, eles conseguem se comunicar. Então, agora é interessante a gente utilizar do Hello World App dentro da classe do Test App. Então, a gente vai lá no Test App, dentro do main, a gente pode falar um Hello World App.sayHello. Ele já faz o import necessário, como era normalmente. E executando isso daqui,
nós temos a saída Hello World from módulo Hello World. Ou seja, a gente está em módulos separados, independentes, mas fazendo comunicação entre um módulo e outro. Então agora a gente sai da arquitetura monolítica para uma arquitetura modularizada, independente, onde cada módulo é responsável pelas suas funções. Bom, agora um exemplo um pouco mais complexo. A gente continua na IDE de desenvolvimento do NetBeans. Vai ter um link na descrição do vídeo com uma aplicação de exemplo. Então, por favor, baixem o Modular Games. Uma vez descompactado o zip, vem em abrir projeto. Clique em Modular Card Games, da onde vocês descompactaram, e abrir projeto. Vocês vão ver que nosso exemplo é como se fosse jogos de cartas, e todo jogo de carta precisa de um baralho. Esse baralho pode ser um módulo, ele é separado do jogo em si, mas o jogo requer, dependente do jogo, requer que esse baralho. Então, o nosso deck ele é um módulo, ele é separado, as funções dele são isoladas. Esse deck ele vai ter uma lista de cartas, ele vai ter a inicialização do deck, o embaralhamento das cartas, ele também pode retornar cartas. Eu quero retirar 5 cartas do baralho, ele retorna uma lista, e você pode remover do baralho determinadas cartas, que dependendo do jogo não se usa todas as cartas. O módulo inf desse módulo, ele exporta então as classes deck e cards para que outros módulos possam utilizá-las. E também, como exemplo, nós criamos um jogo de truco. Nesse jogo de truco, a parte principal é que ele requer um outro módulo chamado deck. Então, ele vai requerer um módulo chamado deck, e nesse deck nós vamos utilizar o Shuffle, o Get Cards. E o truco tem uma classe principal que é o jogo, onde ele vai ter um deck, ele vai ter a carta principal que vai ficar na mesa, que é a carta que vira. Tem o jogador 1, jogador 2, e como principal, apenas para demonstração, a gente inicializa o deck, faz o embaralhamento, remove cartas extras, só que essa remoção é a partir para o jogo de truco. Então, no jogo de truco, a gente remove o 8, o 9, o 10. Nosso deck, então, fica sem essas cartas. Nós temos a distribuição de cartas. Então, o jogador 1 recebe 3 cartas e o jogador 2 também recebe 3 cartas. A gente também mostra uma carta da mesa, a carta que é o vira. E depois a gente mostra simplesmente todas as cartas dos jogadores e da mesa para ver se funcionou. Apenas executando o game, você vê aqui que vocês veem aqui tem a carta da mesa, vai do 0 ao 12, só que sem o 7 ou 8, 7, 8, 9, e suit, que seria a manilha, né? Vai do 0 ao 3, que é ouro, espada, copas e zap, paus. Então seria isso a utilização de um exemplo mais complexo, onde você tem a necessidade modular, onde o deck é isolado, você não tem dependência nenhuma com o jogo em si, o baralho ele é único, e o jogo faz uso desse módulo, o módulo do jogo faz uso daquele outro módulo. Bom, é isso. Muito obrigado. Por favor, deixem seus comentários, dúvidas. Até mais.